Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliada para Shaemor, que está no livro Vaikra, capítulo 24, versículo 1 a 23. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Deus disse a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro, batido, próprio para a iluminação, para acender as lamparinas do candelabro, continuamente. Elas serão conservadas em ordem por Arão, no lado de fora da cortina do testemunho, na tenda da reunião, desde a tarde do dia até a manhã do dia seguinte, diante de Deus, continuamente, por todas as vossas gerações. E tomarás flor de farinha de trigo e cozerás com ela 12 pães, cada um com 2/10 de um efá, unidade de peso, e os colocarás em 2 fileiras, 6 em cada uma, sobre a mesa pura diante de Deus. E porás em cada uma das fileiras incenso puro, que servirá como memorial, como oferta queimada a Deus. Em cada sábado serão colocados em ordem por parte dos filhos de Israel diante de Deus, continuamente, como aliança perpétua. E os pães pertencerão a Arão e a seus filhos, que os consumirão em um lugar santo, pois se constituem em santidade das santidades, juntamente com as ofertas queimadas. E um homem, filho de mãe israelita, cujo nome era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan e de pai egípcio, saiu no meio dos filhos de Israel e brigou com um homem israelita no acampamento. E o primeiro blasfemou o nome divino e o amaldiçoou. E trouxeram-no até Moisés e o colocaram em detenção até que viesse a sentença proferida por Deus. E Deus disse a Moisés: tira aquele que a amaldiçoou de dentro do acampamento, e todos os que o ouviram colocarão suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E dirás aos filhos de Israel: todo aquele que amaldiçoar seu Deus carregará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome de Deus certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará, seja ele peregrino ou natural da terra. E o homem que ferir mortalmente outra pessoa será morto, e aquele que ferir mortalmente um animal deverá pagar seu preço, alma por alma. E aquele que causar defeito em seu companheiro ser-lhe-á feito conforme a sua ação, fissura por fissura, olho por olho, dente por dente, conforme o defeito que causar, assim terá que indenizar. A mesma lei se aplicará para vós, tanto para o peregrino quanto para o natural da terra, pois eu sou o nome vosso Deus. E Moisés transmitiu estas palavras aos filhos de Israel, e eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o apedrejaram conforme Deus ordenara. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato torat emet v'chayu lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. O azeite de oliva simboliza a pureza, a parte mais elevada. O acendimento das lamparinas simboliza o ato de guiar, de iluminar o caminho. Ao mandar os filhos de Israel trazerem o óleo, Deus está indicando que uma das funções deles é orientar a humanidade nos caminhos das suas leis, e essa deve ser uma missão permanente, visto que o candelabro deve ser aceso continuamente. O sumo sacerdote é o responsável pela observação desse mandamento, indicando que a orientação deve ser dada visando a evolução espiritual e não a material. A cortina do testemunho separa a santidade das santidades do resto. Situar o candelabro do lado de fora dela simboliza que as pessoas a serem abrangidas pela iluminação das leis de Deus não precisam ser santas a priori. As orientações devem ser dadas até que a pessoa que as receba se encontre de manhã, isto é, consiga se orientar sozinha e com clareza. Deus está atento para verificar se as orientações oferecidas estão de acordo com os seus mandamentos. Os 12 pães simbolizam as 12 tribos de Israel,
e do mesmo modo que o pão simboliza o alimento, o sustento, a humanidade deve considerar os filhos de Israel, que simbolizam os guardiões das leis divinas, como os que sustentam os padrões de comportamento desejados por Deus. As duas fileiras simbolizam que um olha para o outro, isto é, cada qual deve se preocupar com o bem-estar do seu próximo. A mesa pura simboliza, entre outras coisas, uma base de sustentação livre de coisas ruins. E esta base são as leis divinas. O incenso é algo agradável, algo que dá prazer, algo que atrai. O incenso servindo como memorial simboliza que o fato de estarem as 12 tribos unidas, baseando as suas ações na vontade divina, é algo agradável aos homens e a Deus. O sábado simboliza, entre outras coisas, o dia em que Deus evoca sua majestade no universo. E ao fazer isso, toda a criação deve se apresentar diante dele como um súdito se apresenta diante do rei. E ele deseja que os filhos de Israel apareçam em ordem, isto é, em respeito mútuo e unidos, como se fizessem parte de uma aliança perpétua de bom entendimento que tem Deus como parceiro. Consumir os pães simboliza adquirir as características por eles representadas. Os sacerdotes devem se nutrir da união existente entre o povo, pois ela é geradora de santidade. Quando alguém comete um ato errado, deve ser julgado por isso. Para tanto, é preciso que a pessoa seja minuciosamente identificada para que não haja possibilidade de confusão com alguma outra inocente. Só se pode julgar alguém após identificá-lo sem margem de dúvidas. Para saber qual a pena a aplicar, deve-se procurar orientação nas leis divinas, pois todos os princípios de justiça social estão nelas contidos. Aquele que amaldiçoa quem o criou é indigno de participar da comunidade. Deve ser afastado dela do mesmo modo que afastou de si aquele que só quer o seu bem. Colocar as mãos sobre a cabeça simboliza transmitir algo. Aqueles que ouviram as blasfêmias e maldições devem transmitir ao transgressor sentimentos de amor e reconhecimento. Os que presenciam ações erradas não devem ficar impassíveis, mas sim orientar e dar bons exemplos aos que se perdem em seus maus atos. Blasfemar contra Deus é algo extremamente grave, pois demonstra uma total falta de reconhecimento pelo que ele faz. A morte por apedrejamento simboliza uma morte por impacto, aquele impacto dos atos divinos que não foi sentido pelo difamador, mas que caberá à sociedade como um todo fazê-lo sentir. Quem mata alguém premeditadamente não dá valor à vida de seus semelhantes. Sua vida, portanto, passa a não ter valor para a comunidade também. É o castigo na mesma moeda que o crime. Vê-se aqui o princípio da justa indenização que será paga conforme o prejuízo acarretado ao dono do animal. É importante notar aqui a expressão alma por alma, quando na verdade está se falando em dinheiro por alma. É para se perceber que a intenção do texto bíblico, no caso de indenizações, não deve ser feita ao pé da letra, mas sim considerando-se equivalência aos valores envolvidos. Uma pessoa só se redimirá do mal feito se passar por algo tão ruim quanto aquilo que ela provocou. E isto não significa necessariamente arrancar um olho de quem assim o fez com seu companheiro. Deus, na sua perfeita justiça, se encarregará de providenciar o castigo adequado. Daí pode-se entender o porquê do sofrimento de pessoas aparentemente inocentes. Podem estar sendo castigadas pelos males que eventualmente fizeram, seja nessa vida ou em vidas passadas. Deus está em todo lugar e, portanto, suas leis devem prevalecer em todo lugar. Ele criou o homem e, portanto, conhece-o profundamente. Os povos procuram fazer leis que se adaptem ao seu modo de vida. Por isso as leis são tão diferentes de um lugar para o outro e tão volúveis. Deus faz leis que obrigam os povos a se adaptarem a elas. A essas leis levam em consideração a natureza humana, que é a mesma em todo lugar. É a diferença entre optar pelo transitório e pelo definitivo.
Os povos se constituirão de pessoas dignas e corretas na medida em que adotarem as leis divinas. Para refletir, preocupe-se com o bem-estar de seu semelhante como se ele fosse seu irmão. Mesmo que ele não tenha um comportamento exemplar, quando estiver com dificuldades, procure orientá-lo no cumprimento da vontade divina, expressa em suas leis. Certifique-se de que as mensagens, primordialmente de cunho espiritual, sejam bem entendidas. Não acuse ninguém sem ter certeza de que se trata da pessoa certa. Não se precipite em julgar o próximo. Quando o fizer, tome como padrão de justiça as perfeitas leis divinas. Saiba que o perdão completo só será alcançado quando o prejudicado for ressarcido adequadamente dos prejuízos causados, sejam eles espirituais ou materiais. Para exercitar. Você já se defrontou com pessoas que se recusam a pagar os prejuízos que provocaram, dizendo: não pago. Se quiser, chame a polícia. Você acha que elas ficarão impunes diante de Deus? Deixe a sua resposta nos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!